No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o vereador e prefeiturável do PROS, Eduardo Barreto. Bom dia, Barreto. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os guarulhenses e todos da produção. Bom, como é que você está observando aí a pandemia na cidade de Guarulhos? Bom, Pedro, a pandemia, infelizmente, nós ainda não temos números seguros para que nós pudéssemos aí deixar de tomar todas as medidas de precauções possíveis, né? Eu tomei a decisão de fazer uma pré-campanha, porque a pré-campanha já existe, não é? E por rede social. Porque, para mim, a saúde pública, a saúde das pessoas vem adiante da questão política. Então, eu acho que seria muita irresponsabilidade da minha parte usar esse momento de pandemia para poder fazer aglomeração em reuniões políticas. Então, eu estou preferindo fazer uma pré-campanha por rede social, que eu acho que é o mais coerente nesse momento. Então, na sua opinião, essa campanha vai ser mais digital mesmo? Espero que sim, Pedro. Espero que sim. E também pela característica que a cidade de Guarulhos tem. Nós, infelizmente, não temos uma televisão aberta. Nós consumimos aquilo que a cidade de São Paulo produz, midiaticamente falando também. Então, eu acho que não existe o espaço suficiente para as discussões políticas e essas discussões chegarem até os lares dos guarulhenses pela falta de uma televisão. Barreto, me diga uma coisa, as sessões da Câmara, você, lógico, continua vereador, já há uma previsão de retorno das sessões presenciais? Já na próxima terça-feira, Pedro. Dia Terça-feira, 11. ontem nós tivemos uma reunião, né, na próxima quinta-feira, dessa semana aqui. Dia 6. Ontem nós tivemos uma reunião entre os vereadores, chamada aí pelo presidente, para que nós pudéssemos aí fazer já alguns encaminhamentos para a próxima sessão extraordinária, né, já que é online, para a próxima quinta-feira já. Então hoje não teremos sessão e só na quinta-feira? Só na quinta-feira. Ficou marcado todas as quintas-feiras às 11 horas. E será presencial ou não? Não. Continua ainda online. Ah, continua online. Sim. Ainda? Que surpresa para mim. Bom, e qual a sua avaliação em relação ao governo do prefeito Guti, Barreto? Bom, Pedro, nós temos alguns gargalos aí que o prefeito e os seus secretários, né, muitas pessoas perguntam se eu sou base, se eu sou oposição, porque não conseguem identificar, porque eu falo que o meu compromisso é com o povo guarulhense, independente de quem esteja no poder. Eu poderia ter aí um prefeito do meu partido que eu iria fazer os apontamentos que eu achasse necessário da mesma forma. Nós temos alguns gargalos ainda, Pedro, eu acho que para o próximo governo, né, eu espero estar na cadeira, né, já que eu sou pré-candidato a prefeito na cidade de Guarulhos, reafirmo aqui, principalmente na questão da área da saúde e na questão da área do transporte público. Nós pudemos perceber aí que não só a Prefeitura de Guarulhos, também várias outras prefeituras erraram, categoricamente falando, quando diminuíram a frota de ônibus, tendo aí a desculpa a questão da pandemia que iria diminuir o número dos usuários. Né? Guarulhos diminuiu 60% o número dos seus ônibus, de uma frota que já é restrita. Nós temos 929 ônibus na cidade de Guarulhos, 288 desses são micro-ônibus, tendo um pouco mais de 600 ônibus para o sistema. Então, para uma população com 1.400.000 habitantes quase, Pedro, é muito pouco. Nós temos quase 11 milhões de passageiros mês, Pedro, na cidade de Guarulhos. E esse modelo de transporte público, que é o bilhete único na cidade de Guarulhos, implantado em 2011, não funcionou. Não funcionou porque você pode perceber que existem estudos que quase 90% dos usuários não são... não tem uma boa imagem, não avaliam positivamente o bilhete único da cidade de Guarulhos. Também pudera, né, Pedro? É ônibus quebrado, é frota antiga, é ônibus não suficiente. Para você ter uma ideia, com 1.350.000 habitantes, nós temos pouco mais de 900 ônibus. Na cidade de Campinas é quase 1.400 ônibus, ou seja, mais de um terço, com uma população igual a de Guarulhos, só que um terço de território menor do que a nossa cidade. Né? Então, nós temos esses desafios aí a fazer que, infelizmente, o governo atual não teve coragem para o enfrentamento. A cidade de Guarulhos fica aí ao bel prazer desses empresários das empresas de ônibus, que em muitos lugares funcionam como verdadeiros cartéis. Né, Pedro? Eu acho que tem que ter coragem de chamar esses empresários, quem ganhar a licitação, falar, ó, sua obrigação é você executar um bom trabalho para a minha população. Porque só em 2017... a Prefeitura de Guarulhos pagou um subsídio para as empresas de ônibus de 50 milhões. Além da população pagar uma passagem que é cara, dois preços de passagem, ainda a Prefeitura arca com 50 milhões da operação desses ônibus na nossa cidade.
Né? Então, são esses gargalos. A saúde, como eu disse, nós temos aí No seu entendimento, então, o bilhete único tem que ser revisto, é Tem isso? que ser revisto, tem que ser reformulado, Pedro. Nós temos que ter essa coragem, esse enfrentamento. Outra questão que eu acho que merece extrema urgência é a questão da saúde pública na nossa cidade. Nós trouxemos aí essas organizações sociais para tomar conta dos principais hospitais e não deu certo, Pedro. Não deu certo. As pessoas estão aí, né, com essa cortina de fumaça, podemos dizer assim, que estão preocupadas mais com os dados da pandemia, né, natural, porque isso está atingindo a todos nós. Só que o modelo também de saúde na cidade de Guarulhos não funciona. Eu vou te dar um exemplo aqui, Pedro. Sabe quanto que é gasto com a saúde preventiva na cidade de Guarulhos? Um orçamento de R$150 mil. Pouco, né? Muito pouco, Pedro. Muito pouco. É mostrado por vários estudos que R$1 investido em saúde preventiva, você consegue economizar R$4, R$5 na saúde depois que a coisa acontece. Então, nós temos as UBS na nossa cidade, 69 UBS, que atendem no horário, Pedro, que não é o horário que a população consegue estar dentro de casa. Porque quem trabalha e mora na periferia vai chegar em casa muitas vezes 5, 6, 7, 8 horas da noite. Sendo que as UBS fecham às 5 horas. Então, quer dizer, como é que vai ter o atendimento ali, o primeiro atendimento no UBS? Então, a questão das UBS é uma questão que nós temos que rever. Inclusive, existe lei federal que o município pode ter o orçamento duplicado para as UBS que fizer um atendimento no horário diferenciado. Então, são essas propostas que a gente quer trazer para a cidade de Guarulhos, essa coragem que a gente quer enfrentar os problemas, mostrar que, Pedro, eu como vereador, logo no início do primeiro mandato, eu participei de uma reunião onde algumas pessoas estavam discutindo e uma pessoa perguntou, tá, mas e o povo em tudo isso daí? Isso marcou para mim, que falaram o povo é só um detalhe. Ô, louco. E não pode ser, Pedro. Não pode ser. Não pode ser. O povo tem que ser o cerne da discussão. Barreto, há uma polêmica muito grande. As voltas às aulas, às escolas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou totalmente contrário, Pedro. Contra? Totalmente contrário, porque nós temos um problema também na cidade de Guarulhos, que ouvindo os professores da rede pública, você pode perceber que algumas escolas eles têm que levar até papel higiênico. Até papel higiênico. Eu ouvi de professor e professora de que existem algumas escolas que não têm nem condições de sentar a uma mesa de refeitório porque a mesa está em má condições. Então você acha que a prefeitura vai dar condições sanitárias para que as crianças possam ter aí a segurança de poder estudar presencialmente? Eu acho que nós temos que, nesse momento, Pedro, passar por essa questão das aulas online e também a prefeitura preparar os professores, porque nenhum professor estava preparado, né, para que pudesse aí ser professor online, professor à distância. Então nós temos esses desafios que nós temos que enfrentar, Pedro. E saber também que o próximo administrador de uma cidade, Pedro, seja na cidade de Guarulhos ou qualquer outra cidade, terá o aumento significativo do serviço público. Porque, por exemplo, hoje nós temos 7.600, mais ou menos, crianças esperando vaga nas creches e nas escolas municipais. Esse é o que está no site da prefeitura. Esse número, o ano que vem, vai aumentar consideravelmente, Pedro. Porque as pessoas que estão desempregadas com a pandemia, obviamente, vão se socorrer ao serviço público, à saúde, à educação. Então, aquele pai que estava com seu filho numa creche particular, ele vai procurar uma creche da prefeitura. Tem razão. Então, é um desafio que o próximo administrador tem pela frente. Tem que se aumentar o diálogo com o governo federal e com o governo estadual também, para que possam passar com o menor impacto possível, Pedro, nas contas públicas nos próximos 4 anos e principalmente no próximo ano, que a gente ainda não sabe como é que vai estar. Porque muitas pessoas saíram dos convênios médicos particulares, das escolas particulares, e vão se socorrer no poder público, né? Sim. As prefeituras precisam se reestruturar, porque a demanda será muito maior, né? Pedro, passado tudo isso, eu também tenho estudado bastante essa matéria, passado tudo isso, nós teremos um aumento significativo também de novas empresas, Pedro, porque várias empresas fecharam as portas. Então, as empresas estão deixando de ofertar, porque nesse momento não existe demanda, porque as pessoas estão segurando as suas economias, só que as pessoas vão voltar a consumir. Então, vão ser obrigadas a ter oferta no mercado, de vários setores. Então, a cidade de Guarulhos, Pedro, tem que dar um cavalo de pau nesse momento, da maneira que entende alguns tributos municipais quanto à questão do IPTU e ISS. Pode parecer loucura o que eu vou falar aqui, mas existem cidades
que diminuíram o seu ISS para 1%. E aumentou a arrecadação. 1% em 3 anos, quadruplicaram a arrecadação. A sonegação é menor, né? É muito menor, Pedro. A curva de Laffer, né? Os economistas gostam de falar da curva de Laffer. Quando você aumenta o seu tributo, no primeiro momento, você arrecada mais. Mas no segundo momento, com a desestimulação e também com o não pagamento dos tributos, a sua arrecadação cai. Quando você diminui esse tributo, a arrecadação aumenta significativamente. Então Guarulhos tem que encarar isso de uma nova maneira, Pedro. Porque eu falo mais uma vez aqui, gente, pelo amor de Deus, não existe cidade no Brasil que tenha a logística privilegiada como é a cidade de Guarulhos. A cidade mais próxima que tem da grande capital, com 3 grandes rodovias cortando a nossa cidade, com aeroporto nas nossas portas. Então, quer dizer, nós temos a grande possibilidade de voltar o emprego, voltar a Guarulhos a ser reconhecida como uma cidade de pleno emprego, Pedro. Tá ok. Então o senhor defende uma alíquota de 1%? Eu defendo uma alíquota de 1%, Pedro, tanto para o grande quanto para o pequeno. A gente consegue aí fomentar o microempresário, também o setor de serviço na cidade de Guarulhos, que compõe a sua grande arrecadação, e trazer novas indústrias para a cidade de Guarulhos, coisa que a gente passa em alguns lugares aí, parece uma cidade fantasma, justamente por isso. Porque a grande empresa que gera a maioria dos empregos também, faz com que o tributo muito alto, o IPTU muito alto, ela vá para outra cidade, tendo aí todos os subsídios que ela precisa para ir colocar emprego na cidade. Concordo plenamente. Acho que com 1% as pessoas nem iriam tentar sonegar o imposto. Certamente, Pedro. Tá certo. Obrigado, vereador Barreto, pela presença. Obrigado, Pedro. Fico muito agradecido. Me coloco à disposição. São várias as ideias que nós temos para a cidade. Né? Sempre que houver a possibilidade de ser chamado aqui, nesse valoroso espaço, eu me farei presente. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Obrigado a todos da produção e Guarulhense, tenham todos um bom dia, Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. 7h45, produção, rápido intervalo.